Saudações a você, meu amigo e minha amiga que acompanha o portal Boca no Trombone. Olha, nós aqui outra vez e sempre trazendo para você assuntos importantes, colocando você no centro da discussão. E hoje estamos colocando você dentro de um dos assuntos mais importantes do momento no país. E acredite sim, nós temos um ponta-grossense no centro das discussões. Ele é Aliel Machado, deputado federal, representante da região dos Campos Gerais. Deputado Aliel, seja bem-vindo mais uma vez ao portal Boca no Trombone. Olá, Marcos. Olá a todos que nos acompanham. Uma alegria e uma honra estar aqui com vocês. Bom, para você que está nos acompanhando, eu quero te falar que esse assunto importante, eu quero, claro, junto com você entender um pouco melhor, mas eu quero te falar que é sobre a discussão envolvendo o mercado de carbono. Bom, deputado, eu posso lhe contar que, conversando com o seu assessor, Jair, que é inclusive um grande interlocutor seu, quero agradecer, inclusive, por o senhor manter alguém com esse potencial na sua equipe. Eu quero dizer que, olha, deputado, eu estava conversando com ele dizendo, mas cadê o Aliel? Eu preciso falar com ele. Não, mas ele está discutindo com o ministro da Economia. Olha, tá difícil falar com ele. Eu, inclusive, não tenho conseguido. Foi aniversário da filha dele e ele está numa correria, mas por quê? Não, porque ele está envolvido nas discussões do mercado de carbono. Sério? E aí eu comecei a pesquisar sobre esse assunto e descobri que, deputado, esse é um dos assuntos mais proeminentes do momento. Queria que o senhor me ajudasse a explicar para as pessoas que nos acompanham na região dos Campos Gerais e para muitos daqueles que muitas vezes questionam o seu trabalho. Deputado, o senhor está inserido num dos temas mais importantes do momento, não só no Brasil, mas no mundo. É o tema do momento pela gravidade e urgência que o tempo nos traz em relação à sobrevivência humana. O mercado de carbono é um dos instrumentos criados pela cooperação do clima da ONU como uma metodologia para diminuir a carbonização no mundo e, com isso, diminuir os efeitos que nós temos hoje na atmosfera dos gases de efeito estufa que estão fazendo com que nós tenhamos um aumento da temperatura no planeta e que nós estamos vivendo, inclusive aqui em Ponta Grossa, situações gravíssimas em relação ao meio ambiente. Então, o mercado de carbono é um dos instrumentos que está sendo debatido no planeta, em diversos países, para que ele possa ser implementado e, com isso, a gente tenha um ativo pró-meio ambiente, pró-ser humano. E eu fui escolhido, fui designado, fui nomeado relator do projeto que está tratando disso no país. O que é o relator? O relator é quem vai escrever o texto da lei que entrará em vigor. É quem vai definir as regras sobre esse assunto que atinge toda a nossa indústria, que atinge os setores que serão regulados por isso, através de uma nova metodologia, de um novo mercado. É um novo mercado, são novas obrigações. Por isso a importância do tema no nosso país. Para você que está nos acompanhando, eu inclusive separei um trecho, porque assim, devido à importância do tema, a ideia é que o governo brasileiro vai reduzir as alíquotas do imposto sobre o produto industrializado, o IPI, da Constituição, da contribuição para os programas de integração nacional do famoso PIS/PASEP, ou seja, vai reduzir impostos para os produtores, para as indústrias que atenderem ao chamado produto verde, ou produto que atenda ao meio ambiente. É por aí, deputado? Isso é apenas um pedacinho, mas o centro não está aí. O centro do debate sobre o mercado de carbono eu vou tentar explicar aqui em poucas palavras, porque é um tema muito complexo. Certo. Em Paris, quando nós tivemos a cooperação para o clima, que são as COPs, e nós estamos tendo agora a COP em Dubai, ficou estabelecido uma meta de diminuição sobre a emissão dos gases de efeito estufa em cada país, em todo o planeta. O país, Brasil, assumiu um compromisso de diminuir em cerca de 50% suas emissões dos gases de efeito estufa. Se os países não fizerem isso,
nós temos um aumento significativo na temperatura do planeta, e isso está fazendo com que diversas espécies sumam, está fazendo com que nós tenhamos eventos climáticos absurdos, mortes, prejuízos. Esse ano de 2023 no Brasil, simultaneamente, nós tivemos mais de 1.000 municípios em situação de emergência. Seja pela seca lá no norte, seja pelas enchentes aqui no sul, aqui em Ponta Grossa. Pensando nisso, um dos instrumentos criados em Paris foi um acordo entre esses países todos de que a diminuição dos gases de efeito estufa, que é o CO2 e os seus adjacentes, metano, por exemplo, que é muito mais poluente, que esses países têm que diminuir as emissões desses gases. E aí se criou a ideia do mercado de carbono. O que é isso? Será estabelecida uma meta para cada indústria diminuir a sua carbonização. Cada indústria agora, a partir desse projeto, receberá uma cota do que ela pode emitir. E de maneira gradativa ela vai ter que diminuir a emissão ano a ano. Se ela diminuir mais do que foi estipulado, ela tem uma cota positiva para vender no mercado. Se ela não diminuir o que foi estipulado, ela vai ter que pagar, ela vai ser punida, ela vai ter que comprar uma cota paralela para compensar aquilo que ela não diminuiu na carbonização. Isso é o mercado regulado de carbono. É um mercado onde as empresas terão uma cota, irão receber uma autorização de 25.000 toneladas de carbono para emitir, e a partir do órgão regulador do governo federal que irá controlar isso para que ele atinja o nosso NDC. O NDC é a sigla estipulada mundialmente que trata da diminuição dos gases de efeito estufa que cada país se comprometeu a atingir nessa meta, e a partir daí você entra com uma nova regulação no mercado. Isso é o mercado regulado. Nós temos também um mercado voluntário de carbono. O que é isso? Hoje, grande parte da captação de carbono da atmosfera acontece pela floresta estar de pé. Essa floresta, em média, 1 hectare tem capacidade para captar 30 créditos de carbono, 30 toneladas de CO2, de carbono da atmosfera. Esse mercado voluntário é para quem voluntariamente, no seu restaurante, no seu hotel, na sua empresa, com um compromisso verde, queira mostrar ao seu cliente de que está cumprindo com uma obrigação moral, ética, cívica de descarbonizar. Portanto, ele compra um pedaço daquele crédito de carbono para manter a floresta de pé. E o proprietário desse lugar, seja ele o governo por se tratar de uma floresta, seja ele um agricultor por se tratar da sua propriedade, seja ele um indígena porque está dentro da sua aldeia, tem o direito de vender aquele crédito, ele terá que assumir um compromisso, terá ali um certificado e ele terá que manter aquela floresta de pé. Mas nesse sentido, então, deputado, calma, eu quero dividir em dois essa pergunta. Por quê? Primeiro, o governo brasileiro tem muito interesse nesse assunto, porque a floresta amazônica, então, é um grande patrimônio. Não só a floresta amazônica, das florestas tropicais, nós temos um ativo de cerca de 30% do planeta. E sobre o mercado voluntário, a capacidade de vender para o mercado externo, dentro do voluntariado, nós temos 15% do ativo mundial aqui no Brasil. Isso é muita coisa. Em 2022, nós transacionamos no mercado voluntário apenas 1% da capacidade de um mercado que está crescendo muito, que muitas empresas já estão colocando no seu compliance. A empresa não está no mercado regulado, ela não é obrigada a diminuir, mas ela quer fazer isso, porque é importante. Nós temos uma previsão, um estudo da McKinsey que mostra que em 2030 esse mercado será de 50 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares. O porquê
da importância disso no projeto que está sendo debatido. Bom, isso também nos coloca diante da importância, deputado, agora chegando ao segundo assunto, da sua caneta diante desse assunto. Deputado, eu imagino que nesse momento seu telefone deve estar pipocando, porque esse assunto interessa aos governos, esse assunto interessa ao agronegócio, esse assunto interessa ao governo federal, esse assunto interessa a toda a esfera produtiva. E calhou, graças ao seu trabalho, e calhou, graças à indicação do presidente da Câmara, que indicou o senhor, deputado, calhou que nesse momento em que o assunto do clima é uma prioridade em todos os cantos, que um pontagrossense, deputado Aliel Machado, é o relator desse assunto. Como é que está a sua vida? Tua esposa está muito preocupada com o senhor nesse momento? É um momento de muita alegria ter a oportunidade de contribuir com o nosso país, com o mundo que está de olho no Brasil nesse assunto, de tratar disso. Porque a essência do mandato parlamentar é conseguir recurso, é trazer emenda, mas fundamentalmente é você tratar dos temas centrais que têm diretamente um impacto na vida de todos nós. Eu tenho conversado muito com todos os setores, conversado com o ministro Haddad constantemente, com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério das Relações Institucionais, com a Casa Civil, com os setores da indústria, com os setores do agronegócio. E para as pessoas compreenderem a importância disso como um todo, o impacto que nós temos sobre esse assunto diz respeito à geração de emprego, diz respeito aos investimentos que nós podemos ter para fazer a transição energética, para fazer a transição para a produção limpa no nosso país. Por que a indústria defende o mais rápido possível com que a gente tenha um mercado de carbono com transparência, com previsibilidade, com segurança jurídica? Porque lá fora já está tendo impacto sobre o comércio brasileiro, sobre a indústria brasileira. Hoje você não consegue transacionar para fora sem debater o assunto que diz respeito ao mercado de carbono, que diz respeito ao meio ambiente. A indústria do aço, por exemplo, já está tendo um prejuízo, que ela não consegue fazer a venda externa sem ter um prejuízo por não ter o mercado de carbono regulado no Brasil. No nosso mercado de carbono, no projeto que eu estou relatando, eu estou criando um dispositivo que as indústrias externas que vierem vender ao nosso país, se lá não tiver mercado de carbono regulado, só vão poder transacionar com a gente se pagar a cota equivalente. Ou seja, é um assunto que se entrelaça com a indústria mundial, porque você está tratando de um tema mundial que tem compromisso firmado nos países que compõem a ONU, que compõem os compromissos feitos na cooperação pelo clima através do Acordo de Paris, e agora nós devemos ter novos acordos nessa nova COP que está acontecendo em Dubai, onde ela é de fundamental importância para o debate brasileiro e mundial, porque algo precisa ser feito. Lá na ponta, Marcos, nós sabemos que as pessoas mais simples e mais pobres são as que menos emitem gases de efeito estufa, porque elas têm menos consumo, mas são as pessoas mais afetadas pelos eventos climáticos. São as pessoas que mais sofrem quando nós temos alteração no clima. E daqui a pouco não haverá mais tempo. Antes, algumas décadas, se dizia que era necessário cuidar do meio ambiente para o futuro dos nossos netos, para o futuro das futuras gerações. Hoje não mais. Hoje é para a existência nossa mesmo. Hoje é pela existência de quem já está aqui, do teu filho que já nasceu, dos problemas graves que já estão acontecendo. Isso não é mais um discurso acadêmico, não é mais um discurso do ambientalista. Isso está implicando na indústria, no emprego, no agro e na vida de todos nós. É preciso fazer algo, não dá para esperar mais. Ok. Por falar em discurso acadêmico, por ocasião deste final de semana, vale lembrar duas coisas. Primeiro, o deputado federal Aliel Machado recebe da Universidade Estadual de Ponta Grossa o título de doutor honoris causa. E aí eu quero pedir licença do deputado Aliel
para fazer uma ponte entre aquilo que acontece no macro e trazer para uma discussão bem local. E faço essa ponte pedindo mais uma vez licença ao deputado para citar a jornalista Luciana Almeida, que mandou um abraço para o Jair e que falou especialmente para o Alielzinho. Ela falou que ela tem respeito demais pelo Aliel, e eu vou citar a jornalista Luciana Almeida, que falou que tem respeito pelo Aliel, e falando de como o Aliel trabalha, que está envolvido com várias causas, e a gente começou essa discussão falando de algo que é mundial, e eu aproveito para fazer essa ponte para perguntar para o Aliel, sim, deputado, o senhor agora com título de doutor honoris causa, título que o presidente Lula também tem, e título que coloca o senhor aqui na UEPG, que o senhor frequentou por tanto tempo, mas como é que fica, como é que está no seu dia a dia essa discussão? Porque o senhor falou que também é função do deputado trazer emendas, buscar. Como é que está no seu trabalho? E aí eu peço para que o senhor olhe nos olhos daqueles que nos acompanham e fale para aqueles que acompanham o seu trabalho nas mais diferentes regiões, o senhor deputado federal, que é no popular, é aquele que está efetivamente fazendo a ponte, trazendo os recursos, trouxe os ministros. Como é que está o seu trabalho? No dia a dia, trazendo as emendas, falando de educação. Hoje o senhor estava fazendo visita nas escolas. Deputado, o senhor nos representa e queria que o senhor contasse um pouquinho como está a sua agenda. Tem as questões macro, mas o senhor continua sendo aquele do dia a dia, aquele da vila. Como é que está? Dia desses eu estava falando com o ministro Haddad e ele perguntou, podemos nos reunir? Tá? Falei, ministro, eu estou aqui na Vila Jurgenberg, porque aqui é o lugar que eu retorno todas as semanas. E é aqui que eu vivo com a minha família, na cidade que eu amo, no estado que eu amo, que eu tenho carinho e que eu agradeço a oportunidade de representar em Brasília. Isso não é uma coisa menor. A gente precisa compreender que o mandato popular deve atender às expectativas e estar próximo das pessoas. E é por isso que nós temos conquistado inúmeros recursos nas mais diversas áreas para atender a nossa agenda. A nossa agenda não parou em relação a isso. Os recursos nós continuamos priorizando, buscando e defendendo Ponta Grossa e a região. A notícia mais recente de conquistas aqui é o anúncio de casa do programa Minha Casa Minha Vida. Há quantos anos nós não tínhamos Ponta Grossa novamente sendo contemplada? E agora nós tivemos a liberação de mais 100 casas, 104 casas aqui para a cidade de Ponta Grossa, anunciadas pelo governo federal, que eu pedi prioridade para Ponta Grossa, para Carambeí, para as cidades aqui da região, e nós fomos contemplados mais uma vez. Só esse ano nós temos inúmeras conquistas vindas do governo federal, coisa que não acontecia há muitos anos. Uma ação do nosso mandato junto com as ações do governo federal, porque o mandato tem as emendas impositivas, o governo federal tem os programas. Esse ano, novo centro especializado em reabilitação, 8 milhões de reais. A ministra veio aqui anunciar, fazer a assinatura da ordem de liberação do recurso. 30 novos médicos que já estão atuando nas unidades básicas de saúde, pagos pelo governo federal, sendo que a atenção primária é responsabilidade da prefeitura. Agora, mais de 100 casas anunciadas aqui para Ponta Grossa, com liberação, início das construções, se a prefeitura agilizar rapidamente, já no início do próximo ano. 6 milhões de reais de recursos livres de custeio empenhados para a cidade de Ponta Grossa, além de inúmeras escolas, instituições e recursos nas mais diversas áreas. Então, para mim é uma honra, é uma alegria, é um privilégio poder estar defendendo a nossa cidade, fazendo esses anúncios, trazendo essas conquistas para a cidade de Ponta Grossa. Paralelo a isso, conseguir agora esses espaços nacionais em temas cruciais e fundamentais para o nosso país. Bom, bacana. Eu não posso me furtar de perguntar ao senhor, porque o cenário já está posto, eu sei que as articulações existem. Deputado Aliel Machado, o senhor é pré-candidato à Prefeitura de Ponta Grossa? Marcos, mais do que uma candidatura, do que um nome, é muito importante ter um projeto. Eu faço parte de um grupo e com certeza o nosso grupo está preparando um plano de governo, uma ação, porque eu quero ser prefeito, um vai ser candidato, não vai ser candidato. Ninguém pode ser candidato de si mesmo.
você querer, você tem que tirar esse eu, essa ação muitas vezes de protagonismo individual. Eu amo minha cidade, já fui candidato, tenho orgulho de ter ido para o segundo turno, de ter a minha vida que todo mundo conhece, tanto a minha história, a minha origem, quanto as ações e as conquistas que nós tivemos. E se o grupo entender de que o nosso nome pode contribuir mais do que o mandato que nós temos sendo prefeito, nós estaremos à disposição. É um debate que acontece ali na frente sobre o nome, porém não pode chegar lá e não ter uma proposta coesa, correta, uma proposta que atenda às expectativas, que trabalhe o potencial que a nossa cidade tem. O debate vai ser interessante no ano que vem sobre esse assunto. Legal. Bom, chegamos a este momento. Eu tive a honra, mais uma vez, de conversar olho no olho com o deputado federal, protagonista em Brasília e no mundo, deputado federal Aliel Machado. Aqui eu peço para que, como nós estamos em dezembro, que o senhor, mais uma vez, deixe a sua mensagem para aqueles que nos acompanham aqui no Boca no Trombone. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo aqui o Boca no Trombone, que está tendo uma ascensão muito grande na cidade, que está perto das pessoas, que trata dos temas que parecem pequenos, mas lá na ponta diz respeito a uma necessidade de alguém, e a imprensa cumpre o papel de mostrar isso para a sociedade, de cobrar dos agentes públicos como nós, e para mim é uma alegria, uma honra estar aqui. Aproveito esse momento para desejar um bom final de ano a todos que nos acompanhem, que Deus abençoe as nossas famílias, que nos dê muita saúde, muitas alegrias, muita paz, e que a gente tenha as nossas forças revigoradas para a gente continuar a nossa luta no próximo ano que se aproxima. Que Deus abençoe todos nós. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você pela companhia, pela audiência. Mais uma vez, muito obrigado por fazer parte da grande família do portal Boca no Trombone. Família essa que cresce cada vez mais. Para vocês, não esqueçam, deixe o comentário, deixe a sua participação. Meu nome é Marcos Silva. Hoje com os trabalhos técnicos do Marcos Bastos, a redação do Lucas Portela, a distribuição da Cauana Neitzel e também, é claro, a sempre participação da Bruna Carolina Perozak, nossa diretora-geral. Muito obrigado a todos. Até a próxima.